Olá, alunos! Vamos para a nossa última etapa? O que deveria ser diagnosticado já foi, e o que deveria ser prescrito também. Vamos nesta aula tratar da organização da informação com vistas à implementação das ações necessárias ao atendimento das necessidades e desejos do nosso cliente. Para tanto, você irá trabalhar o plano de marketing nos seus níveis estratégicos e táticos de forma integrada e conhecer mecanismos de controle de marketing, inclusive o orçamento de marketing. O planejamento de marketing é um processo pelo qual você reduz os riscos na sua tomada de decisão e, por esse motivo, deve ser tratado com especial atenção pelo gestor de marketing. Para a cobra de posse da informação, o empresário e o executivo podem planejar as estratégias que conduzam à maximização dos resultados em seus negócios e à minimização dos riscos na tomada de decisões. Para Kotler, planejar é decidir no presente o que fazer no futuro. O planejamento compreende tanto a determinação de um futuro almejado, quanto as etapas necessárias para realizá-lo. É o processo pelo qual as empresas reconciliam seus recursos com seus objetivos e oportunidades. Kotler ainda distingue planejamento em 5 modalidades. Veja quais são. Planejamento de longo prazo, compreendendo 2 ou mais anos, que envolve o desenvolvimento dos objetivos e estratégias básicos para orientar os esforços futuros da empresa, sendo empreendido por ela a fim de estabelecer a direção de seus futuros esforços e operações. Planejamento anual é feito para fixar as metas e planos específicos para o ano. Planejamento de produto se destina a estabelecer um plano que é ao mesmo tempo a curto e a longo prazo para um determinado produto da linha mantida pela empresa. Planejamento de empreendimento tem por fim orientar empreendimentos específicos. E planejamento de atividade, que ocorre para criar um roteiro para execução de atividades complexas e interrelacionadas que formam um projeto. As organizações nem sempre têm planejamento formal, ou seja, registrado em documento. Boa parte das microempresas, por exemplo, trabalha com planejamento informal que está na cabeça do dono. É importante destacar que planejamento diz respeito ao processo e plano é o documento que formaliza o processo. Segundo Kotler, planejamento estratégico é o processo administrativo de desenvolver e manter a viabilidade entre os objetivos organizacionais, os recursos e as oportunidades de mercado em constante mutação. Ele ainda diz que o alvo do planejamento estratégico é configurar e reconfigurar o negócio da empresa e seus produtos, de forma que eles combinem produção de lucros e crescimento. De acordo com Cobra, para conduzir o planejamento estratégico, a empresa deve compreender os limites de suas forças e as habilidades para se interar com o meio ambiente de maneiras a criar vantagens em relação à sua concorrência, aproveitando todas as oportunidades existentes. Para Kotler, planejar estrategicamente é criar condições para que as organizações decidam rapidamente diante de oportunidades e ameaças, otimizando as vantagens competitivas em relação ao ambiente concorrencial em que atuam. Agora vamos ver o que é um plano de marketing. Para a Cobra, o plano de marketing é um conjunto de ações táticas de marketing que devem estar atreladas ao planejamento estratégico da empresa. Esse plano não é um documento estático, mas deve constituir-se num roteiro dinâmico de procedimentos coerentes com os objetivos estratégicos. Gracioso critica que os planos de marketing obedecem a roteiros e esquemas rígidos, resultando em conclusões e sugestões estereotipadas,
se colocando contra esses tipos de planos que, para ele, parecem dar mais atenção ao número de páginas do que ao seu conteúdo e qualidade. Gracioso ainda defende que o plano existe em função da estratégia de negócio sugerida e, para ele, tudo mais é acessório e secundário. Afirma também que não existe roteiro pré-fixado que seja capaz de bolar uma estratégia competitiva. Para ele, a função do roteiro ou metodologia de análise consiste, portanto, em guiar a atenção e o raciocínio do planejador de uma forma lógica e sequencial, que imita, na medida do possível, as reações naturais de um empresário experimentado no processo de avaliar um problema, propor soluções, alternativas e decidir se, finalmente, pela que lhe parece melhor. Plano de marketing é um documento escrito que resume o que o profissional de marketing sabe sobre o mercado e que indica como a empresa planeja alcançar seus objetivos. Para Kotler, o plano de marketing é um dos produtos mais importantes do processo de marketing. Está se tornando mais voltado para o cliente e os concorrentes, assim como mais bem elaborados e realistas do que no passado. Ressalta ainda a importância desse plano ser desenvolvido por equipes dentro de uma organização e não mais pelo departamento de marketing de uma maneira individualizada. Afirma também que o plano de marketing é um instrumento central para direcionar e coordenar o esforço de marketing e que funciona em dois níveis, o estratégico e o tático. Vamos agora conhecer o que é um plano de marketing nos níveis estratégico e tático. Plano de marketing estratégico estabelece os mercados-alvo e a proposta de valor que será oferecida, com base em uma análise nas melhores oportunidades de mercado. E plano de marketing tático especifica as táticas de marketing, incluindo características do produto, promoção, comercialização, determinação do preço, canais de vendas e serviços. Recuperando definições importantes das aulas anteriores, citamos Peter Drucker, que dizia que a finalidade do negócio deve situar-se fora dele. Para Drucker, só há uma definição válida para a finalidade de uma organização, que é de criar um cliente. Quando apresentamos o conceito de marketing, também ficou claro que a razão de ser de uma organização é satisfazer a necessidade ou desejo humano através da oferta de produto ou serviço para obter remuneração desejada. Assim, não fica dúvida que o cliente é a razão de ser da empresa, pois é ele que tem a necessidade, o desejo. Portanto, sendo o cliente o alvo, o objetivo que se quer atingir, e como as estratégias são os caminhos para chegar a um objetivo, podemos afirmar que, para a empresa, o cliente é estratégico. Afirmação reforçada por Levitt, que assinala que não há estratégia empresarial que não seja uma estratégia de marketing. Assim, o plano estratégico é de marketing, pois tem como objetivo o cliente e define as estratégias que levam a atender às necessidades e desejos desse cliente. Para Kotler, um brilhante plano estratégico de marketing pouco vale se não for adequadamente implementado. A implementação de planos de marketing exige a capacidade de reconhecer e diagnosticar um problema, avaliar em que nível da empresa ele se encontra, implementar os planos e avaliar os resultados. Para avaliação de resultados, serão definidas que medidas devem ser controladas para verificar se a organização está sendo bem-sucedida. A fase de controle de longo prazo deve incluir metas de desempenho. Kotler completa dizendo que, apesar da necessidade de monitorar e controlar as atividades de marketing, muitas organizações possuem procedimentos inadequados de controle. Fuganholo Neto chama de performance a maneira de desempenhar uma atividade que pode passar por uma avaliação por meio de instrumentos adequados de medida. Também apresenta uma ferramenta chamada padrão, que são regras pré-estabelecidas que auxiliam o cliente a compreender melhor e mais rapidamente uma organização. Para ele,
Padrão é um modelo de referência a ser perseguido e atingido, implicando método para planejar e executar determinada ação, podendo ser estabelecido em uma série de variáveis. O padrão, no nosso entendimento, passa também a servir como mecanismo de controle, pois deixa mais evidente, tanto para o cliente quanto para o gestor, a forma como um serviço é prestado, facilitando a detecção do desvio e correção do mesmo. Segundo Gracioso, o orçamento de marketing é uma decorrência dos objetivos e resultados que a organização propõe atingir e obter produto por produto. Na preparação deste orçamento, o primeiro fator a considerar é naturalmente a determinação da natureza, do escopo e vulto das tarefas a serem desempenhadas pela força de vendas e pelas diversas armas de comunicação com o mercado, incluídos a propaganda, os esforços promocionais e as pesquisas. Estas tarefas variam de acordo com o tipo de produto, mercado e concorrência. O orçamento de marketing é, ao mesmo tempo, elemento integrante do planejamento e mecanismo de controle, pois por meio dele podemos registrar a previsão de despesas com marketing e acompanhar o desempenho de cada ação de marketing, relacionando despesa com desempenho, fazendo assim a avaliação da eficiência, verificando os desvios, possibilitando as correções necessárias. O cronograma é o principal instrumento tático ou gerencial para controle do plano de marketing. Contém a descrição da ação a ser implementada, o responsável pela implementação, o acompanhamento previsto e realizado e o período ou data. As vendas que tratam os autores no setor público podem ser entendidas como o número de pessoas que aderiram ao serviço público e, portanto, é esse número que será comparado com o período anterior, sem ação de marketing e confrontado com as despesas de marketing, sendo elas propaganda, material promocional, eventos promocionais, etc., resultando na medida de desempenho da ação de marketing. Isso proporciona controlar o processo de marketing. Gestor de marketing. Nesta unidade, esperamos que você tenha compreendido que o cliente é o objetivo das organizações. Conseguiu identificar o perfil e necessidades do seu cliente por meio de sistema de informação de marketing adequado e formatou o serviço certo, com o benefício certo, para ser oferecido no local apropriado, usando a comunicação efetiva, tudo isso de forma planejada, compondo um plano de marketing. Parabéns, você conseguiu!